Shalom, bem-vindos a mais um Repartir nesse Shabat, onde podemos compartilhar a palavra. E hoje vamos falar sobre a vinda do Messias e como que é a vinda do Messias nesta terra. Para isso, eu vou ler Ezequiel. No 30º ano do 5º dia do 4º mês, quando eu estava entre os exilados, próximo ao rio Quevar, os céus se abriram e teve visões de Deus. No 5º dia do mês, quando foi durante o 5º ano do rei Jehoiakim, no exílio, a palavra de Adonai veio ao Corém e Equisiel, filho de Buzi, na terra de Casdim, perto do rio Quevar. Ali, a mão de Adonai estava sobre ele. Olhei e vi o vento tempestuoso aproximando-se do norte, e uma grande nuvem de chamas, cercada por imenso brilho resplandecente, com a cor parecida com do âmbar que vinha de dentro do fogo. Dentro dessa nuvem havia 4 vultos semelhantes a seres vivos, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas asas estavam estendidas, suas pernas eram retas, e os seus pés eram como cascos de bezerros. Eles brilhavam como bronze polido, embaixo de suas asas. Eles tinham asas em seus 4 lados. Os 4 tinham rostos e asas assim. As asas tocavam umas às outras. Quando se moviam, eles não se viravam, mas cada um se movia para a frente. A aparência de seus rostos era como de um rosto humano, e cada um dos 4 tinha um rosto de leão do lado direito. Cada um dos 4 tinha um rosto de boi do lado esquerdo. E cada um dos 4 seres tinha um rosto de águia. Esta era a aparência de cada um deles. Quanto às asas, cada um tinha 2 abertas para cima, que tocavam a de seus companheiros, e 2 outras que cobriam o corpo. Cada um movia-se para qualquer direção de seu rosto, para onde o espírito desejasse. Eles iam sem que se virassem, conforme se moviam. Esta era a aparência dos seres viventes. Com eles estava alguma coisa parecida, como um carvão aceso, queimado como se fosse uma tocha, com o fogo soltando faíscas por todos os cantos, em meio aos seres viventes. O fogo tinha um brilho, e tudo em volta ficou ofuscante. Os seres viventes mantiveram-se rápidos movimentos por todos os lados, como se fossem relâmpagos. Quando olhei para os seres viventes, vi rodas no chão, para cada um dos 4 rostos dos seres viventes. Todas as 4 rodas se pareciam. O lado de dentro de cada uma delas reluzia como um berilo. A sua estrutura era semelhante à de uma roda dentro da outra roda. Quando eles se movimentavam, podiam ir em qualquer das 4 direções sem girar. Suas bordas eram largas e impressionantes, pois as bordas das 4 rodas tinham vários olhos em todo o redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas moviam-se juntamente com ele. Quando os seres saíam do solo, as rodas saíam junto com ele. Para onde o espírito quisesse ir, os seres viventes iam, na direção em que o espírito os impelia. As rodas elevavam-se juntamente com eles, porque os espíritos dos seres viventes estavam nas rodas. Quando os seres viventes se moviam, também se moviam quando aqueles paravam, para também
se moviam. Quando aqueles paravam, estas também paravam. E quando os seres subiam o chão, as rodas eram levantadas junto com eles, pois os espíritos dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre as cabeças dos seres viventes estava o que parecia ser uma abobada, resplandecente como um gelo. Era impressionante, estendia sobre a cabeça deles, abaixo da abobada, cada ser vivente. Tinha um par de asas abertas, uma para a direção da outra. E cada um tinha um par que cobria seu corpo. Ouvi o som de suas asas, quando elas se moviam, e era como um som de águas correntes, como a voz de Shaddai, com o barulho de uma multidão, de um exército, quando eles paravam e abaixavam suas asas, quando se ouvia o som de cima da abobada, sobre a cabeça, eles paravam e fechavam suas asas, acima da abobada, que estava sobre a cabeça. Havia algo semelhante a um tronco, com a aparência de uma zafira. Sobre ele estava algo semelhante a uma pessoa. Vi o que parecia ser um brilho, com cor de âmbar, rapidamente como fogo. E algo que parecia ser a parte de cima da cintura. A parte de baixo do que parecia ser a sua cintura, vi algo parecido com o fogo e uma luz brilhante em volta dele todo. Esse brilho em volta dele parecia um arco-íris em uma nuvem em um dia chuvoso. Essa era a aparência da glória de Adonai. Quando vi isso, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele me disse: levanta-se, eu quero falar com você. Conforme ele falou comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs sobre meus pés. Eu ouvi, ele falava comigo. Ele disse: eu o estou enviando ao povo de Israel, aquela nação de rebeldes que se rebelou contra mim. Eles e seus antepassados têm sido transgressores contra mim, até os dias de hoje, pelo fato deles serem obstinados e filhos de coração endurecido. Eu estou enviando você, e você deve falar a eles. Eis o que Adonai e Elohim diz. Quer eles ouçam, quer não, esta casa rebelde saberá que um profeta tem estado entre eles. Quanto a você, ser humano, não tenha medo deles ou de suas palavras, ainda que espinheiras e espinhos os envolvam, e você esteja entre escorpiões. Não se aflija com as palavras deles, nem esteja entristecido por suas aparências, pois são uma casa rebelde. Você deve falar minhas palavras para eles. Quer ouçam, quer não, pois eles são muito rebeldes. Quanto a você, porém, ouça o que estou dizendo a você. Não seja rebelde, como esta casa rebelde. Abra sua boca e coma o que estou prestes a dar a você. Quando olhei, havia uma mão estendida para mim, segurando um rolo. Ele o abriu diante de mim, e estava coberto com escritos de ambos os lados. Escritos eram os escritos eram de lamentos, prantos e ais. Ele me disse:
coma o que vê diante de você, coma este rolo. Então vá e fale à casa de Israel. Então eu abri minha boca e ele me deu um rolo para comer. E ele disse: coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Quando o comi, ele tinha um gosto doce como mel. E ele disse: vá à casa de Israel e fale a ela minhas palavras, pois você não está sendo enviado a um povo de língua difícil e fala obscura, mas sim à casa de Israel. Não a um povo de linguagem difícil de fala obscura, cujas palavras não possa entender quando os ouve. Sem dúvida, se eu estou enviando, eles deverão ouvir você. Mas a casa de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer ouvir a mim, uma vez que toda a casa de Israel é obstinada e dura de coração. Entretanto, eu estou tornando tão corajoso e obstinado quanto eles. Sim, eu estou tornando sua personalidade mais dura que a pedra, e tão dura quanto o diamante. Portanto, não se aflija por eles, nem se deprima pela forma que vão olhar para você, porque eles são uma casa rebelde. Então ele disse: receba em seu coração e ouça com seus ouvidos todas as palavras que eu disse. Então vá aos exilados e seus compatriotas e fale a eles, diga-lhes: Adonai, quer eles ouçam, quer não. Quer eles ouçam, quer não, porque um espírito me conduziu para cima e ouvi atrás de mim um som bem alto: abençoada, abençoada seja a glória e Adonai, que sai de sua morada. Era o som das asas dos seres viventes, ao baterem umas às outras, e o som das rodas próximas a elas, um som muito alto. Então o Espírito me levantou e me levou embora. Eu fui em amargura e com uma chama em meu espírito, com a pesada mão de Adonai. Eu fui os exilados que estavam morando em Tel Aviv, próximo do rio Kivar, e permaneci com eles ali, atônito, por 7 dias. Depois de 7 dias veio a minha palavra, a palavra de Adonai. O ser humano eu o tenho designado para ser um atalaia da casa de Israel. Quando ouvir uma palavra de minha boca, você deve adverti-lo por mim. Se eu disser a um ímpio, você certamente morrerá. Você certamente morrerá. E se você falhar em adverti-lo, em falar e avisar o ímpio que ele abandone o seu mau caminho e salve sua vida, então aquele ímpio morrerá culpado. E eu responsabilizarei você por sua morte. Por outro lado, se você advertir o ímpio, ele não sair de seu caminho, da maldade ou de sua perversidade, ele morrerá culpado. Mas você terá salvado sua vida. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua retidão e cometer a perversidade, que eu porei uma pedra de tropeço diante dele. Eu porei uma pedra de tropeço diante dele. E ele morrerá, porque você falhou em avisá-lo. Ele morrerá em seu pecado. Os atos de retidão que ele praticou não serão lembrados, e eu reestabilizarei você por sua morte. No entanto, se você avisar ao justo que ele não deveria pecar, e ele não pecar, você também terá salvado sua vida. A mão de Adonai veio sobre mim,
E ele disse: levanta-se e vá para o vale, e ali falarei com você. Eu me levantei e fui para o vale. A glória de Adonai estava ali, semelhante à glória que eu tinha visto no rio Quivar. E me prostrei com o rosto em terra. Um espírito entrou em mim e me pôs em pé. Então ele falou comigo e disse: vá, tranque-se dentro de sua casa. Você deverá ser amarrado com cordas, ficando incapaz de ir para o meio do povo. Farei sua língua prender-se ao céu de sua boca, de maneira que você ficará mudo, incapaz de reprová-los, pois eles são uma casa rebelde. Contudo, quando eu falar com você, abrirei a sua boca, e você lhes dirá: isso é o que Adonai Elohim diz. Qualquer que tiver inclinação para ouvir, ouvirá, e qualquer que tiver inclinação para recusar, recusará, pois eles são uma casa rebelde. Quanto a você, ser humano, tome um tijolo, ponha-o diante de você e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Faça um cerco ao redor dela, construa torres contra ela, levante rampas contra ela, coloque acampamentos contra ela e cerque-a com arietes. Então pegue uma assadeira de ferro e coloque-a no lugar, com uma parede de ferro entre eles e a cidade, e olhe fixamente para ela. A cidade está sob cerco, e você é quem está cercando. Este será o sinal da casa de Israel. Depois disso, você deve se deitar apenas para o lado esquerdo. Isso aqui são instruções da vinda do Messias e da construção de um novo templo. Nós temos mais mensagens aqui para falar. É que é muito importante essa questão da mensagem da vinda do Messias, porque aqui nesse texto de Ezequiel ele traz uma instrução da vinda do Messias e de como é o reino dos céus, como funciona o reino dos céus. O reino dos céus funciona dessa forma. Leia Ezequiel. Ezequiel, leia todo o texto de Ezequiel. E agora temos mais uma mensagem aqui, dando continuidade, que Pedro 1, emissário de Yeshua. O povo eleito de Deus que vive como estrangeiro na diáspora, no ponto da Galácia, na Capadócia, província da Ásia, em Bitina, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, e separados pelo Espírito para obediência a Yeshua, a aspersão de seu sangue, graças e shalom sejam a vocês em plena medida. Bendito seja Deus, Pai, o nosso Senhor Yeshua, que manteve sua grande misericórdia e nos fez, mediante a ressurreição de Yeshua, dentre os mortos, nascer outra vez para a viva esperança, para uma herança que não pode se deteriorar, estragar ou desaparecer gradualmente, mantida em segurança no céu para vocês. Enquanto isso, por meio da confiança, vocês são protegidos pelo poder de Deus para a libertação prestes a ser revelada no último tempo. Regozijem-se nisso, ainda que por um curto período vocês devam ser afligidos por várias provações. Até mesmo o ouro passa pelo teste da autenticidade, através do mais valioso, através do fogo. O propósito dessas provações é um caráter genuíno de confiança de vocês, muito mais valioso do que o ouro perecível, e seja considerado digno de louvor, glória e honra, quando a revelação de Yeshua. Sem o terem visto,
vocês o amam, sem vê-lo agora, mas confiando nele, permanecem cheios de júbilo, com glória que ultrapassa as palavras. E vocês estão recebendo o alvo de sua confiança, isto é, a libertação. Os profetas que falaram a respeito da dádiva, da libertação que havia de alcançar a vocês, ponderaram e inquiriram diligentemente a respeito dela. Eles estavam tentando descobrir a referência ao predizer os sofrimentos do Messias e as coisas gloriosas que aconteceriam a seguir. Foi-lhes revelado que seu mistério, enquanto falava a respeito desses assuntos, não era anunciados por aqueles que o comunicavam, as boas novas, por intermédio do Ruach HaKodesh, enviado no céu. Até mesmo os anjos desejam observá-las. Portanto, preparem sua mente para o trabalho, mantenham-se sob controle e fixem sua esperança totalmente na dádiva que vocês receberão quando Yeshua for revelado. O tempo quando vocês eram ignorantes. Quando Yeshua for revelado, como pessoas que obedecem a Deus, não se deixem modelar pelos maus desejos dos outros. Tornem-se santos em tudo o que fizerem. Porque Taná diz, vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês, esse Shabat. E nos vemos nos próximos Shabats. Shalom. Ó Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos em Ti, Senhor. Nós temos sempre uma palavra que nos vivifica, sempre temos uma palavra que nos guia, que nos direciona, Senhor. Nós não estamos como quem não tem direção, não estamos como quem não tem um alvo, nós temos uma definição. E o nosso alvo é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos ama. O Senhor foi enviado pelo Pai ao mundo, porque o Pai tanto amou ao mundo. Te louvamos, Senhor, porque Tu eras mesmo esse filho primogênito, o filho unigênito que se fez primogênito dentre muitos irmãos. Nós podemos te louvar, te engrandecer, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós estamos nessa semana, Senhor. A semana do tudo vai bem, nós temos uma palavra de definição em nossos lábios, não estamos como quem anda perdido, Senhor. Livra-nos, Senhor Jesus, de andarmos vagando no deserto da nossa alma, mas nos ajuda, ó Santo Espírito de Deus, a estarmos vivendo em nosso espírito, caminhando em nosso espírito para não satisfazermos as concupiscências da carne. Nós queremos produzir aquilo que é bom, queremos produzir aquilo que vem do Senhor, aquilo que te glorifica. Nós não queremos andar condicionados à carne. Nós não queremos andar como outrora, escravizados ao inimigo, escravizados a Satanás. Nós não queremos andar escravizados àquele que é o inimigo das nossas almas. Queremos, como Paulo se dispôs pelo próprio Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, gera mesmo essa disponibilidade, essa disposição em nós, como o Senhor também gerou no próprio profeta Isaías, que ouviu o chamado do Senhor, que teve a visão celestial do Senhor, que foi confrontado pela pecaminosidade que existia em seus lábios, que existia no meio do povo em que ele vivia. Senhor Jesus, nós não queremos estar com os olhos nas coisas deste mundo, Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Nós queremos olhar para o Senhor e ver uma definição, queremos olhar para o Senhor e ver a esperança. Tu és mesmo o motivo e a razão da nossa esperança, Senhor Jesus.
Nós não andamos como quem confia em homens, Senhor. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas a nossa força e a nossa fortaleza, o nosso refrigério, o nosso socorro bem presente na hora da angústia está no Senhor. Nós olhamos para o alto, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Senhor. Nessa semana, Senhor, onde tantas coisas negativas estão acontecendo nesse mundo, nós declaramos tudo nos vai bem, nós não somos aqueles que murmuram, nós somos aqueles que vão direto à fonte. O Senhor é a fonte. Tu és o manancial de águas vivas e por isso nós cremos no Senhor. Nós não temos a nossa confiança em figuras políticas, Senhor, mas nós nos posicionamos também politicamente, Senhor. Somos seres espirituais que a tudo e a todos discerne, nos dá a disposição de comer cada dia mais do Senhor, de sermos supridos cada vez mais por essa palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nos define por essa palavra, nos envia debaixo dessa unção, a unção que nos ensina todas as coisas, Senhor. A nossa confiança está em Ti, ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a depositarmos todos os dias cada vez mais intensamente, Senhor, sem titubear, a confiança em Cristo Jesus. Coloca mesmo os nossos olhos em Ti, Senhor, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, nesse sábado, Senhor, da confissão renovada, a confissão perseverante de quem crê na aliança renovada por uma herança indestrutível. Senhor Jesus, nós temos uma herança indestrutível porque nós cremos na aliança que Tu tens conosco. O Senhor fez uma aliança de não destruir a terra. Depois do dilúvio em Noé, o Senhor estabeleceu a marca do arco-íris, Senhor Jesus, que tem sido também deturpado pelo sistema mundo, mas nós nos lembramos da aliança que Tu tens conosco, a aliança que Tu tens de não destruir a terra, Senhor, a aliança que o Senhor tem conosco em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Aleluia. Nós queremos, Senhor, ainda que as situações, Senhor, estejam perversas, ainda que o mundo já esteja no maligno, vivendo em tanta loucura, nós decidimos declarar que tudo vai bem. E tudo vai bem porque nós te bendizemos, ó nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, o Senhor nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para nós, que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegarmos à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa herança está preservada para nós que cremos no Senhor Jesus. Nós temos uma esperança viva, nós temos uma esperança real. E essa esperança é que o Senhor Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito e tem preparado para nós uma morada, a morada junto ao seu Pai, as moradas celestiais, que está de fato no desfrute de Deus Pai, em conhecer ao Pai e ao Filho que por Ele foi enviado. Bendito seja o Senhor, que em nossos lábios haja a disposição de declarar que tudo vai bem. Nós não vamos murmurar, não vamos reclamar, mas vamos à fonte de águas vivas, vamos ao Senhor Jesus. Tu és o sumo sacerdote para sempre, Senhor, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Oramos por essa nação, pelo Brasil, oramos pelos países que existem no mundo, oramos pelos 4 cantos da terra, todos os continentes que existem, que todos nós venhamos hoje reconhecer em nosso coração que o Senhor é bendito, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos.
e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar.
todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra